pessoas lindas deste Brasil baronil. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso novo canal, Conselhos, se fosse bom não, se dava, né? E hoje eu vou trazer para vocês um assunto, né, que é um assunto que fez parte da minha vida, assim, bastante tempo, sabe? E eu nem ia falar dele hoje, eu tava pensando em outro assunto pra falar hoje, mas aí de repente veio uma luzinha, assim, desse assunto, e daí eu falei, vou falar sobre isso, né? Que é o assunto da autoestima. Você tem uma boa autoestima? Ou você tem problemas de autoestima? A autoestima é uma coisa muito séria, sabia? Às vezes a gente não leva a sério, a gente acha que não tem problema de autoestima, né? Mas às vezes você pode ter. E ter problema de autoestima pode te causar problemas em diversas áreas da sua vida. Nos seus relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos afetivos, com seus familiares e seus amigos, no seu trabalho, né? Nas pessoas, nas relações de interesse, né? Que você tem, né? Então, se você tem uma baixa autoestima ou tem algum problema com a sua autoestima, né? Não tem uma autoestima legal, isso pode te atrapalhar, né? E como saber se tem ou não autoestima, né? Eu tenho autoestima? Tenho até demais, na verdade, né? Às vezes eu preciso, né, até me controlar, que o povo acha que eu sou metida, que eu sou parecida, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? Mas é o que eu posso fazer, né? Eu sempre me valorizei, porque a autoestima é o alto valor, é você olhar primeiro para si e depois para o outro, né? Quando você olha primeiro para o outro, para depois olhar para si, isso já é um sinal de que você não tem muita autoestima. E é isso que a autoestima faz. A autoestima faz você depender muito do outro. E quando a gente depende muito do outro, a gente começa a ficar dependente de determinadas coisas. Por exemplo, quando você depende muito do seu parceiro ou da sua parceira, você começa a desenvolver, a criar muitas expectativas a respeito do relacionamento de vocês e das atitudes do seu parceiro ou da sua parceira em relação ao relacionamento. Isso não é saudável. Por quê? Porque se a pessoa não corresponde àquilo que você estava esperando, você fica frustrado. Isso cria um problema, né, na sua relação. A mesma coisa no seu trabalho. Às vezes você começa a depender do seu supervisor, do seu chefe, do seu diretor, sabe, do seu coordenador, do seu superior, entendeu? E você começa a criar determinadas expectativas, e quando aquela pessoa não supre a expectativa que você colocou, você fica frustrado, você fica desgostoso, sabe, chateado. Isso atrapalha no seu trabalho também, né? Então, é por isso que você precisa entender que a autoestima, às vezes as pessoas nem sabem o que é, mas a autoestima é a autovalorização. É você olhar primeiro em você, é você pensar primeiro em você, é você querer primeiro pra você. Aí as pessoas falam, mas isso é egoísmo. Não, egoísmo é uma coisa. Autovalorização é outra. Egoísmo é você ter e não querer dividir. É querer tudo só pra você. É diferente. Autovalorização é você se colocar em primeiro lugar, né? O tema que eu queria falar hoje, que eu tava pensando pra falar hoje, era sobre prioridades, né? E aí quando eu comecei, porque prioridade é um tema que eu trabalho muito aqui dentro da minha casa comigo mesma, sabe? Praticamente todo dia eu falo de prioridades, né? Que também é um tema muito importante, a gente vai falar sobre isso. E aí quando eu comecei a falar sobre prioridades, eu comecei a pensar nas minhas prioridades e o quanto que eu sou a minha própria prioridade, né, em relação a tudo. E foi daí que eu comecei a pensar na questão da autoestima, né, foi quando eu decidi, então, mudar, deixar a prioridade para outro dia e falar da autoestima. Então, é você ser a sua prioridade. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, entendeu? Tudo que você precisa pra você. E depois, o outro, tá? Não tô dizendo que você não vai pensar no outro, que você vai fazer tudo só pra você sempre. Não. Primeiro você. Então, vamos supor,
Você tá lá na roda de conversa com seus amigos e os seus amigos estão querendo sair para ir para um determinado lugar, um lugar que você não gosta. Aí você fica naquele impasse, não gosto daquele lugar, mas gosto dos meus amigos, então eu vou. Não. Amigos, desculpa, mas eu não gosto deste lugar, então eu não vou. Entenderam como é que funciona a autoestima? É você se priorizar. Você não tem que ir para um lugar, estar em um lugar, estar com outras pessoas que você não gosta, porque outras pessoas querem estar lá. Aí você tá priorizando o outro, não você. Você tem que priorizar a você mesmo. Entendeu? Ai, a gente vai todo mundo no restaurante japonês. Isso acontece muito comigo, assim, porque eu adoro comida japonesa, né? Graças a Deus, meus amigos também adoram comida japonesa, então a gente não tem problema. A gente vai tudo comer comida japonesa, né? Mas já aconteceu da gente querer ir em algum lugar e ter... E o outro não querer ir, entendeu? É lógico que quando a gente fala de grupo, né, o ideal é que, assim, seja democrático, né? Vamos tentar, então, fazer uma coisa que todos gostem, né? Mas, por exemplo, aqui em casa, eu amo comida japonesa. O meu marido não gosta. Eu não sei por quê, porque eu já cansei de falar pra ele que lá tem um monte de coisa gostosa. Tem salmão grelhado, tem peixe, filé de peixe grelhado, atum, tem mais coisa frita, mais coisa grelhada, assada e cozida do que cru, na verdade, né? Porque cru é só o sashimi, né? E o sushizinho lá. Mas ele não gosta de ir. Então eu vou sozinha, porque ele não gosta de ir. Então eu vou. Em compensação, eu vou em outros lugares que ele gosta de ir. Então, em determinadas situações, eu levo ele para ir comer espetinho, churrasco, né? Restaurantes que sirvam coisas que ele gosta, né? Também respeito ele, ele me respeita. Ele não gosta, então eu vou só com os meus amigos e ele, em uma outra ocasião, a gente vai. Mas isso que é a prioridade. Não é você deixar de fazer o que você gosta porque o outro não gosta. Né? Ou fazer o que você não gosta porque o outro gosta, né? É você se colocar em primeiro lugar, né? É você se olhar no espelho e achar que você tá bem, entendeu? Porque para muitas pessoas a autoestima tá relacionada ao corpo, tá relacionada à beleza. E um dos maiores problemas de autoestima que as pessoas têm, mas elas não sabem que elas têm, é com o envelhecimento. Sabia que não querer envelhecer ou ter medo de envelhecer também é problema de autoestima? E sabe como você descobre isso? Quando você chega no aniversário da pessoa. Às vezes é uma pessoa que você não conhece direito, né? Ou às vezes você não conhece, foi acompanhando alguém, aí você vai cumprimentar o aniversariante, aí você fala, quantos anos? Pá! A facada no estômago. A pessoa chega, né? Aquela vela de interrogação lá em cima do bolo, né? Aí alguém vira e fala, ai, não se faz essa pergunta pra mulher, né? Por que não se faz essa pergunta pra mulher? Gente, todo mundo vai envelhecer, entendeu? Esse é um dos principais problemas de autoestima que grande parte da população tem, tanto homens quanto mulheres, entendeu? E as pessoas não sabem. É quando você não aceita a sua própria idade, entendeu? É quando você não aceita que você tá envelhecendo, quando você não aceita que o tempo tá passando. Graças a Deus, eu nunca, quem me conhece sabe, entendeu? Você que não me conhece vai saber agora. Eu nunca tive problema com isso. Eu não tenho problema em falar minha idade. Eu nunca tive problema em falar meu peso. Eu nunca tive problema de me trocar na frente de outra mulher. Entendeu? Não. Eu sou desse jeito aqui, assim que eu sou e pronto. Se você é melhor, se você é pior que eu, cada um com o seu. Entendeu? Eu nunca tive esses problemas, graças a Deus. Eu sempre tive muita autoestima. Pra quem não sabe também, né, eu já fui gorda, eu já pesei mais de 100 quilos, né, se vocês depois quiserem dar uma folheada lá no meu rede social, lá do Facebook no passado, vocês vão ver, e vocês vão ver que eu era uma gorda no brinco, né, sempre de salto alto, sempre bem vestida, melhor que hoje eu não tô mais tão magra quanto eu já fui também, né, mas também não tô tão gorda quanto eu já fui, né, tô ali no meio termo.
né? Tô mediana, vamos dizer assim. Mas eu estava sempre com batom, sempre um lápis no olho, o cabelo sempre top de linha, né? Sempre muito bem arrumada. E não era o peso que fazia eu ser mais bonita ou menos bonita, entendeu? Era eu mesma, porque eu me vestia e falava, que mulher, não pode falar palavra feia, né? Mas tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho e se ver dessa forma. Tem pessoas que não conseguem se vestir uma roupa e achar que tá bem, que tá bonita. Ela precisa do quê? Do outro. Aí o que ela vai fazer? Como eu estou? Tô bonita? Aí o outro olha... Tá. Né? Ou se falar que não tá, então pior ainda, desiste de sair, né? E não é isso. Você tem que se olhar no espelho e se achar bonita, né? Como eu falei, eu já fui gorda. Agora em agosto fez 7 anos que eu me submeti à cirurgia da bariátrica. Não foi por procedimento estético, não operei porque eu era gorda. Não, operei porque eu era gorda, claro que se eu fosse magra eu não ia operar, né? Mas não operei porque eu me sentia gorda e isso me incomodava, tá? Eu operei porque naquela época eu tinha 2 crianças pequenas, eram praticamente 2 bebês, né? Era uma criança de 1 ano e uma criança de 3 anos. E eu não tinha condições de lidar com elas por conta do excesso de peso. Eu não conseguia segurar minha bebê no colo, eu não conseguia sentar no chão com elas para brincar, eu sentia muitas dores no quadril e na lombar, eu não conseguia dar banho, eu tinha que pôr a banheira na pia da cozinha para conseguir dar banho, porque eu não conseguia dar banho abaixada no banheiro, porque o meu banheiro era pequeno também, né? Então, por uma qualidade materna que eu não estava tendo, eu decidi fazer a cirurgia para poder ter uma qualidade materna melhor, né? E graças a Deus deu certo, né? Hoje as minhas filhas já estão maiorzinhas, né? Então, eu já ganhei também mais um pouco de peso, mas o peso já que eu tenho hoje não interfere mais nessas situações, porque eu não tenho que estar pegando ninguém no colo mais, não tenho que estar baixando mais para poder dar banho, né? Demandas que eu tinha quando elas eram pequenas, né? Que eu já não tenho mais. Mas também não faz diferença pra mim hoje, do jeito que eu tô, do jeito que eu tava, né? E isso que faz a pessoa entender. Quando eu fui operar pra cirurgia bariátrica, o médico chamou meu esposo pra conversar, né? O cirurgião. E falou pro meu esposo, falou, olha, você se prepara porque a sua mulher já tem bastante autoestima, né? E depois que ela operar, isso vai aumentar ainda mais. E não foi diferente, né? Porque eu nunca, como eu falei, eu não operei por ter problemas de autoestima, porque eu era gorda. Eu operei por questões, né, maternas, né? Por outras situações. Mas eu sempre tive autoestima. Eu sempre olhei pra mim. Isso no quesito de falando de físico, né? De corpo. Entendeu? Mas eu já tive baixa autoestima em outras situações, né? Em algumas situações eu já dependi do outro. E foi aí que eu comecei a observar o quanto depender do outro é prejudicial pra gente. Entendeu? Então, hoje eu não dependo de ninguém. Hoje eu sou uma pessoa totalmente, inteiramente autossuficiente. Entendeu? Eu dependo só de Deus. E mais ninguém. Entendeu? Eu me sinto bem do jeito que eu sou com o meu corpo, com a minha idade, com o meu peso. Você pode perguntar pra mim quanto que eu peso, eu não sei, faz tempo que eu não subo uma balança, mas eu posso subir depois e falar. São 38 anos, cheio de cabelo branco aqui, que eu não pinto o cabelo, não vou pintar o meu cabelo, não tenho planos, entendeu? Ele vai ficar grisalho, e vai ficando grisalho desse jeito, porque eu não vou pintar, porque... pintar o cabelo é só gasto de dinheiro à toa. Porque você pinta hoje, daqui 15 dias tem que pintar de novo, daqui 15 dias tem que pintar de novo, daqui 15 dias tem que pintar de novo, porque o cabelo vai ficar branco, porque você está envelhecendo. Entenda isso. E aí você começa só a criar situações de gasto financeiro desnecessários, porque você não quer assumir que a idade tá chegando, gente. E tá chegando, e vai chegar pra todo mundo, né? Cuidado com procedimentos estéticos, porque você começa a aplicar muito botox, né? Quanto mais cedo começa a aplicar o botox, mais
cedo, os sinais do envelhecimento começam a aparecer, né? E aí, quando você estiver lá bem mais velha, vai chegar uma hora que você não vai poder mais aplicar Botox. E aí, todo aquele procedimento que você aplicou vai começar a aparecer e você vai se deformando. Que é o que acontece com muitos artistas aí que a gente vê na televisão, nas mídias, né? Que estão parecendo uns monstrinhos lá, né? Por quê? Porque começou a fazer procedimento estético muito novo. E aí começou a envelhecer, porque a idade chega, não adianta, você não interrompe, o Botox não interrompe a idade. O Botox, você não vai aplicar Botox aqui, vai ficar mais 10 anos com 38 anos. Entendeu? A idade vai chegar. E os procedimentos estéticos vão começar a aparecer depois, os resultados, né? Cuidado com isso. Ame-se como você é. Ache-se linda, ache-se lindo, entendeu? Porque depender do outro é muito ruim. Você começa a criar expectativas. E criar expectativas, não que criar expectativas seja ruim, mas criar expectativas da forma errada é ruim. Porque se o resultado não vem, se o retorno não vem, você fica frustrado. E o acúmulo de frustrações causa ansiedade e depressão. Eu tenho problemas de ansiedade e depressão. Acúmulos de frustração. Acúmulos de desgosto. Entendeu? Não só, não com o corpo, porque que nem eu falei, existe diversos tipos de autoestima, né, a autoestima, ela, digamos que ela é assim, né, é dividida, né, então tem gente que tem problema de autoestima com o corpo, tem gente que tem problema de autoestima com o envelhecimento, né, com a idade, tem gente que tem problema de autoestima com o peso, né, porque ter problema de autoestima com o corpo e ter problema de autoestima com o peso é duas coisas diferentes. Né? Porque tem gente que é magro, mas acha que o corpo é feio, né? Que nenhuma roupa veste bem, que nunca tá bonito, né? Que o peito é muito grande, a bunda é muito pequena, né? Ou ao contrário, pouco peito, muita bunda, né? Então, assim, o peso é uma coisa. Tem gente que tem problema porque é muito magro. Tem gente que tem problema de autoestima porque é muito gordo. Tem gente que não é nem gordo nem magro, mas tem problema de autoestima porque não acha que o formato do corpo seja ideal. Porque a gente ainda tem aquele velho padrão de beleza, né? Porque as pessoas falam que já mudou, mas não mudou, porque se você entra lá nos jornais, lá nas redes sociais, lá na semana do Week, lá no Fashion Week, entendeu? Os modelos tudo isso aqui. Não tem nenhum plus size lá. Não tem nenhum semi plus size assim que nem eu. Entendeu? Então, ainda existe aquele velho padrão de beleza, né? Mulheres magras, homens muito magros, né? Os costelas aparecendo aqui, os ossos aparecendo aqui, né? O pescoção comprido, né? Porque é pescoço, né? Porque a gente que é gordinho não tem muito pescoço, né? Mas a pessoa que é magra, entendeu? E a gente se incomoda. Né? As pessoas se incomodam e acham que o corpo, mesmo que não seja gordo, que tenha um peso adequado, né? Não se sente à vontade, não se sente confortável, né? Então também existe essa diferença, né? Tem pessoas que têm autoestima com a questão profissional, né? Tem problemas de autoestima, né? Não consegue valorizar que o trabalho que faz é bom, tá sempre olhando pro outro, porque o meu colega fez um trabalho melhor, porque o meu colega... Não! Cada um é cada um. Você faz o seu do seu jeito, seu colega faz o dele daquele jeito. Entendeu? Mas as pessoas têm também esse problema de estima, de achar que né, no trabalho, né, de que o outro que vai ser prejudicado porque o outro fez assim, porque o outro bateu a meta, porque o outro bateu a meta 3 meses seguidos, porque, né? Não. Foque em você, foque no seu potencial, entendeu? No que você gosta, entendeu? No melhor que você dá na sua entrega, né, pro trabalho. E não no outro, né? Então, a autoestima, ela tem vários níveis, né? Vários campos diferentes.
né? A falar sobre autoestima é que nem fazer canjica, né? É um assunto que rende muito, né? Você bota um tiquinho lá, quando cozinha, pá, uma panelona, né? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui hoje, e aí, amanhã, a gente dá continuidade, falando mais, que eu tenho um pouco mais de coisas pra falar sobre autoestima, tá? E aí, pra o vídeo não ficar muito extenso, né? Senão vocês não vão nem querer assistir, já tá até passando 10 minutos dos 10 minutos que eu planejei pra cada vídeo, né? A gente vai dar continuidade amanhã, tá bom? Então, não perca. Você que está assistindo o nosso vídeo, coloque lá nos comentários se você está gostando, né? Esse é o segundo vídeo, né? Eu iniciei o canal ontem. E se você tem alguma sugestão de assunto que às vezes você acha que você gostaria de ouvir alguém abordando, mas que talvez você tenha receio de abordar, né? De falar sobre, aí você pode colocar lá e a gente vai abordando aqui, tá bom? Então, super beijo e até amanhã no nosso conselho. Se fosse bom, não se dava.